Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Fim de semana com a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Fim de semana com quartas de final do Campeonato Carioca. Fim de semana com ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. E fim de semana com a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Palmeiras e Guarani. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Paulista venceu por 1-0 o Corinthians jogando fora de casa. Já o Guarani perdeu de 2-0 do Botafogo de Ribeirão Preto jogando em casa. O Palmeiras chega para essa última rodada da primeira fase na segunda colocação. Vem para essa última rodada brigando para fazer a melhor campanha da competição. Para isso acontecer, precisa vencer o Guarani e torcer para que o Novo Horizonte não tropece diante do Bragantino. Já o Guarani está na sexta colocação, vem para essa última rodada brigando por classificação. Para o Guarani se classificar basta apenas vencer. Em caso de empate ou uma derrota, precisará torcer para o tropeço de Capivariano contra Botafogo de Ribeirão Preto, Santos contra a Velo Clube, Mirassol contra a Portuguesa e São Bernardo contra o Corinthians. O Palmeiras vem para essa partida 23 vitórias consecutivas na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse Guarani não foi capaz de vencer o Botafogo de Ribeirão Preto jogando em casa, o que me convence que esse Guarani pode chegar e surpreender o Palmeiras? Eu vou de Palmeiras para essa partida, 3-1. 2 gols de Gustavo Gomes e 1 de Vitor Roque pro Palmeiras. E pro Guarani eu vou no gol do Luca. Agora vamos falar de São Bernardo e Corinthians. O São Bernardo no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu de 2-1 do Novo Horizontino jogando fora de casa. Já o Corinthians perdeu de 1-0 do Palmeiras jogando em casa. O São Bernardo está na 12ª colocação do Campeonato Paulista. Já o Corinthians está na 5ª colocação. Os dois times chegam para essa última rodada brigando por classificação para as quartas de final. Para o São Bernardo se classificar, ele precisa vencer o Corinthians e torcer por tropeços de Mirassol, Capivariano, São Paulo e Santos. Já o Corinthians, para se classificar, basta apenas vencer. Em caso de uma derrota ou um empate, precisará torcer por tropeço de Capivariano, Mirassol e Santos. O São Bernardo vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória no Campeonato Paulista. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acredito que o Corinthians vai confirmar a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas vai confirmar essa classificação de uma forma meio dramática. Eu vou numa vitória do São Bernardo para esse jogo, 1-0, gol do Pedro Vitor. Agora vamos falar de Ponte Preta e São Paulo. A Ponte Preta no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu de 2-0 da Portuguesa jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 2-1 Primavera jogando em casa. A Ponte Preta chega para essa última rodada na 16ª colocação do Campeonato Paulista. Já está rebaixada, joga essa última rodada só para cumprir tabela. Já o São Paulo está na 8ª colocação, briga por classificação para as quartas de final nessa última rodada. Para o São Paulo se classificar para as quartas de final, basta apenas vencer. Em caso de um tropeço, precisará torcer para que Capivariano, Santos, Mirassol ou São Bernardo não vençam. O São Paulo vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa na temporada. Já a Ponte Preta tenta sua primeira vitória no Campeonato Paulista. E o São Paulo que vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Ponte Preta vai estar rebaixada, sem pretensões nessa última rodada? Sim, mas acredito que vai estar longe de ser um jogo fácil para o São Paulo. Acredito numa vitória magra do São Paulo para esse jogo, eu vou de 1-0, gol do Ferreirinha. Agora vamos falar de Santos e Velo Clube. O Santos no seu último jogo no Campeonato Paulista venceu por 2-1 Noroeste jogando fora de casa. Já o Velo Clube empatou em 1-1 contra o Bragantino jogando em casa. O Santos chega para essa última rodada na 10ª colocação do Campeonato Paulista. O Santos vem para essa última rodada lutando por classificação. Para o Santos se classificar para as quartas de final, ele precisa vencer o Velo Clube e torcer para que não tenha um vencedor em Capivariano e Botafogo de Ribeirão Preto. Torcer por tropeço de Guarani contra o Palmeiras, São Paulo contra a Ponte Preta ou Corinthians contra o São Bernardo. Já o Velo Clube está na 15ª colocação do Campeonato Paulista, tenta se livrar do rebaixamento nessa última rodada.
Pro Velo Clube se livrar do rebaixamento, ele precisa vencer o Santos e torcer para que tenha um derrotado em Primavera e Noroeste. O Velo Clube vem para essa partida 5 rodadas sem saber o que é vencer no Campeonato Paulista. Já o Santos vem para essa partida invicto na Vila Belmiro em 2026. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse fazer uma projeção para esse Santos e Velo Clube, eu tô projetando um jogo feio e que o Santos vai ganhar ali 1 ou 2 lances isolados. Eu vou de Santos para essa partida 2-0, gols de Gabigol e Rony. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos falar de Madureira e Boa Vista. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que foi a campanha dos dois times na primeira fase da competição. Na primeira fase do Campeonato Carioca, Madureira e Boa Vista compartilharam o mesmo grupo, que foi o grupo B. O Madureira terminou na segunda colocação, já o Boa Vista terminou na terceira. Os dois times compartilharam um grupo com Flamengo, Botafogo, Nova Iguaçu e Maricá. Na primeira fase do Campeonato Carioca, Madureira e Boa Vista fizeram campanhas iguais, ambos tiveram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Madureira tenta voltar a uma semifinal de Campeonato Carioca após 20 anos. A última vez que o Madureira esteve na semifinal do Campeonato Carioca foi em 2006. Já o Boa Vista tenta chegar pela primeira vez na sua história numa semifinal de Campeonato Carioca. O Boa Vista vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa na competição. 23 jogos sem saber o que é vencer. Já o Madureira vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2021 não perde do Boa Vista. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se eu fosse fazer uma projeção para esse Madureira e Boa Vista, tá com aquela cara de jogo de mata-mata de que quem fizer 1-0 sairá classificado no confronto. Eu vou de Madureira para essa partida, 1-0, gol de Felipe Claudino. Agora vamos falar de Vasco e Volta Redonda. O Vasco na primeira fase do Campeonato Carioca terminou na segunda colocação do grupo A. Já o Volta Redonda terminou na terceira colocação do mesmo grupo. Na primeira fase os dois times compartilharam o mesmo grupo que tinha Fluminense, Bangu, Portuguesa da Ilha do Governador e Sampaio Corrêa de Saquarema. Na primeira fase os dois times fizeram campanhas iguais, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vasco tenta chegar na semifinal do Campeonato Carioca pela 5ª edição consecutiva. Já o Volta Redonda tenta chegar na semifinal pela 2ª edição consecutiva. O Vasco vem para essa partida invicto, jogando em São Januário no Campeonato Carioca. Já o Volta Redonda vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vasco vai ter a estreia de alguns dos seus novos reforços. Quer dar uma resposta após a derrota no Campeonato Brasileiro no meio de semana. Enfrenta um Volta Redonda que costuma ser uma pedra no sapato dos grandes. Vou numa classificação do Vasco para esse jogo, 2-1. 2 gols de Felipe Coutinho pro Vasco. E pro Volta Redonda eu vou num gol do Igor Catatal. Agora vamos falar de Botafogo e Flamengo. O Botafogo na primeira fase do Campeonato Carioca terminou na primeira colocação do grupo B. Já o Flamengo terminou na 4ª colocação do mesmo grupo. Os dois times compartilharam o mesmo grupo que tinha Madureira, Boa Vista, Nova Iguaçu e Maricá. Na primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo fez uma campanha de 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Flamengo fez uma campanha de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Botafogo tenta voltar a uma semifinal de Campeonato Carioca após 4 anos. A última vez que o Botafogo esteve numa semifinal de Campeonato Carioca foi em 2022. Já o Flamengo tenta chegar pela 20ª vez consecutiva na semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo vem para essa partida tentando sua primeira vitória como visitante na competição. Vem para essa partida 23 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o Botafogo vem de 4 derrotas seguidas e vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 4 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Botafogo vindo em crise, vindo de 2 derrotas em clássicos. O Flamengo aos poucos se encontrando na temporada. O que me convence que esse Botafogo pode ir lá e surpreender o Flamengo. Eu vou de Flamengo pro clássico, 2-1. 2 gols de Bruno Henrique pro Flamengo e pro Botafogo eu vou num gol do Alex Telles. Agora vamos falar de Fluminense e Bangu. O Fluminense na primeira fase do Campeonato Carioca ficou na primeira colocação do grupo A. Já o Bangu ficou na 4ª colocação do mesmo grupo. Na primeira fase os dois times compartilharam o mesmo grupo que tinha Vasco, Volta Redonda, Portuguesa da Ilha do Governador e Sampaio Corrêa de Saquarema. Na primeira fase do Campeonato Carioca o Fluminense fez uma campanha de 5 vitórias e 1 derrota. Já o Bangu fez uma campanha de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Fluminense tenta chegar pela 20ª vez consecutiva na semifinal do Campeonato Carioca. Já o Bangu tenta voltar a uma semifinal de Campeonato Carioca após 7 anos. A última vez que o Bangu esteve na semifinal do Campeonato Carioca foi em 2019.
O Fluminense vem para essa partida invicto no Maracanã em 2026, vem com 100% de aproveitamento jogando como mandante, e vem de mais 7 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o Bangu vem para essa partida tentando quebrar um tabu, desde 2022 não vence o Fluminense. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Bangu, mas se o Fluminense jogar a bola que a gente está esperando, e se o Fluminense não entrar de sapato alto, acredito que o Fluminense vence e convença nesse jogo. Eu vou numa goleada do Fluminense para esse jogo, 4-1. 3 gols de Canóbio e 1 gol de Lúcio Acosta pro Fluminense. E pro Bangu eu vou no gol do Patrick Ferreira. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos falar de Grêmio e Juventude. O Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho eliminou o Novo Hamburgo. Já o Juventude, por sua vez, eliminou o São José. O Grêmio tenta chegar na final do Campeonato Gaúcho pela 9ª edição consecutiva. Já o Juventude tenta voltar a uma final de Campeonato Gaúcho após 2 anos. A última vez que o Juventude esteve na final do Campeonato Gaúcho foi em 2024. O Juventude vem para essa partida invicto no Campeonato Gaúcho. Já o Grêmio vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota em casa. E o Grêmio que vem para essa partida defendendo um tabu. O Grêmio nunca perdeu do Juventude jogando na Arena Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Juventude vem empolgado após a virada épica nas quartas de final contra o São José. Trata esse jogo como clima de revanche após ter perdido as 2 últimas edições do Campeonato Gaúcho para o Grêmio. Mas acredito que o Grêmio sairá com a vantagem nesse primeiro jogo. Eu vou de 1-0 Grêmio, gol do Carlos Vinícius. Agora vamos falar de Ipiranga e Internacional. O Ipiranga nas quartas de final do Campeonato Gaúcho eliminou o Caxias. Já o Internacional, por sua vez, eliminou São Luís. O Ipiranga tenta voltar a uma final de Campeonato Gaúcho após 4 anos. A última vez que o Ipiranga esteve na final do Campeonato Gaúcho foi em 2022. Já o Internacional tenta chegar na final do Campeonato Gaúcho pela 2ª edição consecutiva. O Ipiranga vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Gaúcho. 23 jogos sem saber qual é uma derrota na competição. Já o Internacional vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Gaúcho. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse Ipiranga Internacional, eu acho que o Ipiranga vai complicar a vida do Internacional como sempre faz, mas acredito que o Internacional consegue arrancar pelo menos um empate jogando fora de casa. Eu vou de 1-1 para essa partida, gol de Felipe Ferreira para o Ipiranga, e para o Internacional vou no gol do Borré. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos falar de Itabirito e Atlético Mineiro. O Itabirito no seu último jogo no Campeonato Mineiro venceu por 2-0 o Betim, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro empatou em 1-1 contra o Atlético jogando em casa. O Itabirito chega para essa última rodada na 3ª colocação do Grupo C. Chega para essa última rodada brigando contra rebaixamento. Para o Itabirito se livrar do rebaixamento nessa última rodada, ele precisa apenas vencer. Em caso de um tropeço contra o Atlético Mineiro, precisa torcer para que não haja um vencedor em Democrata e Betim. E torcer para que o Atlético não vença a Tombense. Já o Atlético Mineiro está na 2ª colocação do Grupo A. O Atlético Mineiro luta por classificação nessa última rodada. Para o Atlético Mineiro se classificar direto, ele precisa vencer o Itabirito e torcer para que o RT tropece contra o Cruzeiro. Para o Atlético Mineiro confirmar uma classificação entre os melhores segundos colocados, ele precisa vencer o Itabirito e torcer para que a Tombense não vença o Atlético e torcer para que o Norte não vença o América. O Atlético Mineiro vem para essa partida invicto no Campeonato Mineiro, mas vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro vinha em crise pela sequência de maus resultados nos últimos jogos, demissão do Jorge Sampaoli no meio de semana, a torcida do Atlético Mineiro esperando que o time entregue uma boa atuação para o seu torcedor. Vou de goleada do Atlético Mineiro para esse jogo, 5-0. 2 gols de Hulk, 2 gols de Dudu e 1 gol de Vitor Hugo para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de URT e Cruzeiro. A URT no seu último jogo no Campeonato Mineiro perdeu de 3-1 da Tombense jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 2-0 o América Mineiro jogando em casa. A URT está na 1ª colocação do Grupo A. Já o Cruzeiro está na 1ª colocação do Grupo C. Os dois times chegam para essa última rodada ainda lutando por classificação. Para a URT se classificar para a semifinal, ela precisa apenas vencer o Cruzeiro. Em caso de um tropeço, a URT precisa torcer para que o Atlético Mineiro não vença o Itabirito, para que a Tombense não vença o Atlético, para que o Berlândia não vença o Pouso Alegre e para que o Norte não vença o América Mineiro. Já o Cruzeiro precisa pelo menos empatar. Em caso de uma derrota, o Cruzeiro só fica fora se o Norte vencer o América Mineiro, se a Tombense vencer o Atlético, se o Atlético Mineiro vencer o Itabirito e se o Berlândia vencer o Pouso Alegre. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá.
Para o RT é o jogo mais importante dos últimos 5 anos. Para o Cruzeiro é a pressão de apresentar um bom futebol. Vou num empate para essa partida, 1-1. Hoje Cezinha para o RT e Caio Jorge para o Cruzeiro. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Ajuda a quem tá crescendo no canal e motiva a fazer mais vídeos. É esse, bom fim de semana, boa rodada.